Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Então vamos agora partir para a resolução. Antes, sempre vamos ler o enunciado, vamos entender o que o exercício nos pede e depois a gente começa a aplicar os nossos conhecimentos. Bom, o exercício trata de uma tubulação cujo diâmetro é dzão e sai um jato d'água através de um bocal cujo diâmetro é dzinho. Então a gente tem aqui uma espécie de mangueira, né, em que o diâmetro inicial é dzão, mas aqui no bocal ele sofre uma certa redução e passa a ser dzinho, tá? Logo de cara, isso já tem que acender um alerta na nossa cabeça a respeito do seguinte: se a vazão que está passando aqui, nessa região de diâmetro dzão, tem que ser a mesma que está passando aqui nessa seção de diâmetro dzinho, então alguma coisa tem que mudar para fazer essa compensação. Porque se o diâmetro reduziu, minha área reduziu, mas como a vazão é a mesma, então a minha velocidade tem que aumentar. Ou seja, a velocidade que passa aqui nessa seção de tamanho dzão não vai ser a mesma que passa nessa seção de tamanho dzinho. Então aqui a gente inicialmente pode considerar uma certa velocidade, vou chamar aqui de v1, e aqui a gente pode considerar uma outra velocidade v2. Tá? V1 é diferente de V2 justamente por causa dessa redução no diâmetro do bocal. Tá? Essa é a primeira informação bem importante que a gente tem que entender e extrair do enunciado. A saída está a metros acima da linha de centro. Legal, tem essa distância aqui, então ela está um pouquinho inclinada. O manômetro colocado na seção 1 mede uma pressão P. E conhecendo a velocidade V da água no ponto mais alto da trajetória, determine a cota H desse ponto. Então a gente precisa achar esse Hzão aqui, desprezando as perdas, né? Se a gente está desprezando as perdas, a gente pode usar Bernoulli. E olha só, aqui ele passa uma informação muito importante, que é conhecendo a velocidade v no ponto mais alto da trajetória. Tá? Então o que está acontecendo aqui é uma coisa que a gente já conhece, que a gente já estudou em física antes, que é basicamente um lançamento oblíquo. Né? Então tem uma certa trajetória aqui. Nós inicialmente temos um vetor v2 inclinado, né? E esse vetor v2 ele vai ter uma certa componente horizontal e uma certa componente vertical, certo? Quando nós chegamos no topo dessa trajetória, no ponto mais alto, ele está me dizendo que nós temos uma velocidade v. Como nós estamos desprezando as perdas, essa velocidade horizontal ela vai se manter constante, certo? A partir do momento que a gente fez esse lançamento, v se mantém constante. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar aqui é que a componente horizontal de v2 vale v. Neste ponto da trajetória, nós não temos velocidade vertical. Essa é justamente a definição de um ponto de máximo na trajetória. Né? Então, aqui, esse vetor v2 ele foi se transformando, né, até o momento em que a aceleração da gravidade venceu essa velocidade inicial horizontal. E nós chegamos num vetor igual a zero aqui, vertical, né? Sobrando apenas a componente horizontal. Então, legal, o que nós temos no fundo, então, vou colocar aqui do ladinho para ficar um pouco mais fácil. Nós temos V2 saindo inclinado dessa mangueira, e nós temos uma componente horizontal que vale V. E uma certa componente vertical que vale, vou colocar aqui, V2Y. Tá? Essa componente vertical é justamente o que nós precisamos encontrar. Porque veja bem, ele pede para a gente encontrar a cota desse ponto H. Ele colocou aqui o nível de referência com base no centro aqui da nossa tubulação. Então nós já temos uma informação inicial, que é esta cota A da boca do tubo, certo? O que nós precisamos encontrar então é justamente esse tamanho, que eu vou chamar aqui de Hzinho, é justamente esse tamanho que é Hzão menos A. A gente precisa encontrar qual foi essa distância que o fluido está percorrendo até chegar no ponto mais alto da trajetória. E para isso a gente precisa de uma componente de velocidade nesse sentido, né? Ou seja, a componente de velocidade vertical. Se a gente descobre isso aqui, a gente consegue utilizar uma equação já muito famosa que a gente usa muito no ensino médio, que é a equação de Torricelli, por exemplo. Mais 2A ΔS, né? Então, partindo justamente de uma análise do enunciado, a gente já conseguiu esclarecer tudo que a gente precisa descobrir. Tá? A gente já esclareceu o problema, o que ele pede e quais são as variáveis de interesse. Para a gente conseguir determinar esta parcela aqui, nós já temos a horizontal, a gente precisa da
da diagonal ali, né? Que seria a nossa hipotenusa. Note ainda que, com base nesse triângulo retângulo aqui, a gente tem o quê? Que V2 ao quadrado vai ser justamente igual a V ao quadrado mais V2y ao quadrado. E agora a gente tem uma expressão justamente para V2y. Como nós estamos expressando perdas, a gente consegue, então, utilizar a equação de Bernoulli. Entre dois pontos. Quais são esses dois pontos? Seria um ponto qualquer, aqui, logo no que ele chamou de seção 1, né? O manômetro colocado na seção 1 mede uma pressão P. Ótimo, então essa vai ser a nossa seção de interesse. Nós temos aqui um ponto 1 e depois um ponto 2, aqui justamente na saída do bocal. Então, vamos escrever a equação de Bernoulli correlacionando esses dois pontos. O que a gente vai ter inicialmente, tá? Rho vezes G vezes Z1, equação clássica que a gente já usou várias vezes, né? Rho vezes G vezes Z1, mais P1, mais 1 sobre 2 Rho V1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a Rho vezes G vezes Z2, mais pressão 1.2, mais 1 sobre 2 Rho V2 ao quadrado, certo? Então, essa é a nossa equação de Bernoulli. Em relação às cotas, o que nós temos? Inicialmente, esse ponto 1 tem uma certa cota que a gente vai considerar zero, né? Porque ela está justamente nesse nível de referência, que está no centro da seção, aqui, né? Linha de centro da tubulação. Então, aqui seria nosso nível de referência, né? Então, 1 está justamente no zero. E o 2 está justamente a uma altura A, a uma distância A do nosso nível de referência. Então, a cota de 2 é A. Então, nós temos que Z1 igual a zero, Z2 igual a A. Essa é a primeira coisa importante. O que nós temos também? Nosso ponto P1, a pressão dele já está medida pelo próprio manômetro, tá? Se a gente tratar aqui de pressão relativa, tá? Se a gente usar direto a pressão manométrica. O que nós vamos ter? Pressão na seção 1 é justamente P. Então, vamos escrever isso, tá? P1 igual ao próprio P. E como nós estamos tratando de pressão relativa, vamos observar agora a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 está logo na saída do bocal. Como esse bocal está exposto à atmosfera, a pressão ali, portanto, é atmosférica. Então, a pressão relativa do ponto 2 em relação à atmosfera é zero. Tá? Então, P2 igual a zero. Vamos agora pensar na velocidade, que é justamente o que a gente quer encontrar. A gente tem inicialmente uma velocidade V1, que a gente desconhece, e nós temos depois uma velocidade V2, que é o que a gente quer encontrar. Tá? Então, vamos simplificar um pouco a nossa equação agora, substituindo esses valores que a gente encontrou. Então, o Z1 é zero, o P1 é P, o P2 é zero, e aqui é o A. Tá? Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter deste lado P mais 1 sobre 2 Rho V1 ao quadrado, e aqui a gente vai ter Rho vezes G vezes A, mais 1 sobre 2 Rho V2 ao quadrado. Nós não temos uma informação de velocidade V1 aqui, tá? Então, se a gente fosse encontrar V2 em função de V1, ia ficar muito difícil. Mas qual é a informação que ele nos deu? Ele deu o diâmetro da tubulação. Se a gente tem o diâmetro, nós conseguimos então encontrar a área da seção e, portanto, correlacionar vazão e velocidade, já que vazão é igual a velocidade vezes área. Se nós temos a área e nós sabemos que a vazão é constante, então a gente consegue fazer uma correlação entre as velocidades. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a equação da continuidade considerando ambos os diâmetros, né? Então a gente sabe que Q tem que ser constante, tá? Qual que vai ser a vazão na seção 1 de diâmetro dzão? Vai ser V1 vezes a área. Qual é a área? É π dzão ao quadrado sobre 4. E isso aqui tem que ser igual ao V2 vezes a área da seção 2. Qual que é a área da seção 2? É π dzinho ao quadrado sobre 4. Tá? A partir daqui, nós tiramos uma relação bem importante, que é V1 é igual a V2 vezes dzinho sobre dzão ao quadrado. Tá? Então aqui eu só simplifiquei. O π vai embora, o 4 vai embora, e eu passei o dzão para cá dividindo.
Tá? Então, nós encontramos uma relação entre as velocidades. E agora, nós conseguimos utilizar essa expressão 1 aqui na nossa expressão 2, que eu vou chamar de 2 aqui. É só a gente substituir o V1 aqui em cima e a gente encontra o V2 em função das variáveis do nosso sistema que foram passadas pelo desenho. E agora a gente tem V2 ao quadrado dos dois lados, a gente pode dar uma simplificada e isolar o nosso V2, que é a nossa variável de interesse. Vamos agora passar este termo dividindo para cá. Se a gente quiser, a gente pode até inverter este denominador aqui para ficar mais entendível, né? Então vai ficar essa é a nossa expressão para V2 ao quadrado. Nós conseguimos encontrar então uma relação que me dá este vetor V2 ao quadrado. Tá? E agora tudo que a gente precisa fazer é voltar nessa análise inicial que nós fizemos aqui a respeito do vetor V2, em que nós conseguimos, a partir do teorema de Pitágoras, encontrar a componente y da minha velocidade, que é justamente a que me interessa. Então vamos aqui utilizar o teorema de Pitágoras. E agora, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos a componente y da velocidade desse jato de saída logo no bocal. Tá? Então, em outras palavras, nós temos agora a componente V2 vertical inicial. Com isso, nós podemos utilizar justamente a equação de Torricelli para encontrar este percurso ΔS, que nós chamamos aqui de Hzinho, e assim a gente consegue resolver a questão encontrando o Hzão. Tá? Então, o que a gente vai fazer é substituir aqui. Nossa velocidade final é zero, porque ela está no pico da nossa trajetória. A velocidade inicial nós acabamos de descobrir, que é esse V2y. A aceleração da gravidade nós já temos, e o Hzinho, o ΔS, é o que a gente quer encontrar. Então vamos substituir esses valores. Agora a gente só precisa isolar o Hzinho. Como é que vai ficar então? Então aqui nós encontramos uma expressão para Hzinho. Tá? E agora, o que a gente sabe? Que Hzão, com base no desenho, que Hzão é justamente A mais Hzinho. Portanto, o Hzão vai ser a gente ainda pode simplificar um pouco mais este termo aqui que está muito bagunçado, né? Como é que vai ficar então se a gente passasse esse G dividindo todo mundo aqui para simplificar? Maravilha! Essa então é a nossa resposta. Nós conseguimos encontrar a cota, a Hzão que ele pediu, em função de todas as variáveis que o exercício passou para a gente. Então, essa daqui é a resposta. Esse exercício ele é um exercício um pouco mais trabalhoso, né? A gente tem um algebrismo um pouco mais chato de fazer, mas você vê que a análise toda é muito básica, né? A gente utilizou conceitos de física básica aqui, a gente usou Torricelli, nós analisamos o vetor velocidade, os componentes do vetor, e tudo isso só foi possível porque nós fizemos uma análise hidrodinâmica primeiro, considerando a equação de Bernoulli e a equação de continuidade de vazão. Tá? E tudo isso permitiu que a gente encontrasse os valores de velocidade e resolvesse o exercício. Tá bom? Espero que a explicação tenha ficado clara e até uma próxima.